Fala, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas, e no vídeo de hoje trago para vocês aí a nossa revisão final da GCM de Ibaté. Teremos várias provas nesse final de semana, do dia 29 de março, e nós não iríamos deixar nossos alunos aí sem as revisões finais para essas provas. Maravilha? Mas antes, você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Assim você fica por dentro de tudo que acontece nos concursos da GCM de todo o Brasil. Aqui no nosso canal você vai encontrar revisões de véspera, aulas de questões, análise de edital, enfim, tudo que a gente puder te entregar para te ajudar no teu caminho rumo à aprovação. Maravilha? Galera, eu vou compartilhar aqui os slides para a gente trabalhar com a nossa revisão final. Lembrando sempre daqueles recados específicos que vocês já estão acostumados. Primeiro, a gente vai trabalhar aqui somente conhecimentos específicos, então não vou revisar com vocês português, matemática, informática, enfim, essas outras disciplinas, somente conhecimentos específicos. Segundo recado, a nossa revisão funciona por meio das questões, então eu vou trabalhar aqui com a mesma quantidade de questões que vocês vão encontrar na prova, portanto, 20 questões, dos temas que estão previstos no edital. É óbvio que a gente faz uma separação ali, buscando as questões que a gente acredita que tem uma maior probabilidade de cair, mas a ideia aqui é revisar a maior quantidade possível de conteúdo e de assuntos diferentes. É óbvio que vamos privilegiar questões específicas da banca, tá? Da IBAN, questões da banca organizadora desse concurso, mas o foco é no conteúdo. Óbvio que se a gente conseguir revisar também a forma que a banca elabora as questões, maravilha, mas o foco é no conteúdo. É claro, galera, que um ou outro tema acaba ficando de fora. Eu sempre falo que essa dificuldade que eu tenho de organizar as questões, o examinador da tua prova também vai ter. Então, da mesma forma, às vezes vai falar, poxa, Laura, não teve nenhuma questão de Lei Maria da Penha. Por exemplo, nem sei se está no edital. Mas a gente vai trabalhar as outras questões, a gente te ajuda na revisão e, eventualmente, um outro tópico que ficar, você consegue revisar ainda antes da prova. Maravilha? Bora lá, então. Lembrando sempre que, como essa revisão é gravada, galera, então eu vou ler as questões e já vou partir para a resolução. Vocês vão ver que não vai ter tempo mesmo. Então, eu sugiro que vocês vão acompanhando a revisão aí, vá pausando, se você precisar de um pouquinho mais de tempo para resolver as questões. Se possível, né, de preferência, já assista a revisão com o teu material do lado, assim você pode fazer anotações e revisar depois da revisão, né? O estudo não termina até a prova, beleza? Bora lá, então, com as orientações gerais. Como eu comentei, as provas vão acontecer esse domingo, dia 29 de março. Vocês terão aí 3 horas e meia de prova, tá? Essa é a duração. 40 questões com 4 alternativas cada. Nós tivemos 637 inscritos para a GCM de Ibaté, com a informação aí que a abertura dos portões vai acontecer 1h30 da tarde, às 13h30, e fechamento às 14h. Portanto, se programe para estar lá com antecedência, leia atentamente o edital em relação a quais são os documentos, o que você tem que levar, o que você pode e não pode levar no dia, para você não dar bobeira com isso e não ser eliminado de bobeira, ok? Aqui, galera, um recorte do conteúdo programático de conhecimentos específicos. Esses são os temas que nós vamos procurar trabalhar aqui na revisão. É aquilo que eu falei, eventualmente um outro tema acaba ficando de fora. A banca trouxe algumas questões muito amplas que, para ser sincera, a gente fica inseguro. Cara, como que a banca vai conseguir trabalhar isso? Por exemplo, procedimentos operacionais básicos, abordagem de pessoas e veículos, né, condução de suspeitos, algemação, pode trabalhar com a súmula, mas aí não trouxe a súmula aqui no conteúdo. Perceba? Então, são conteúdos assim que eu tô curiosa, confesso, para ver como que a banca vai eventualmente trabalhar com essas disciplinas, digamos assim, esses conteúdos. Maravilha? Sem mais delongas, bora lá para a nossa revisão com a questão de número 1. O órgão incumbido do controle interno da Guarda Civil Municipal é alternativa A, Ouvidoria Municipal, B, Procuradoria-Geral do Município, C, Corregedoria da Guarda Civil Municipal, ou D, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Galera, aqui, já para a gente revisar um tópico muito importante e que cai muito nas provas.
Gabarito letra C. Se eu falei controle interno, eu estou falando da corregedoria. Se eu estivesse falando controle externo, seria a ouvidoria. Lembra de externo, ó, ouvido. Ouvido aqui tá fora, tá externo. Ouvidoria municipal. Para quem quiser revisar aqui, artigo 13 do Estatuto Geral das Guardas Municipais, que vai falar que o controle interno, exercido pela corregedoria, e controle externo exercido pela ouvidoria, incisos 1º e 2º. Vai falar aí do controle. Portanto, essa questão é bem pertinente e aparece bastante nas provas. Não vou falar de Procuradoria-Geral, muito menos de Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tá? Vamos ficar na letra da lei, Lei 3.022, artigo 13, ok? Só para a gente aquecer os motores com o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Bora lá, questão 2. De acordo com a Lei 13.022 de 2014, são competências específicas das guardas municipais, exceto alternativa A, colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. B, colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. C, produzir, difundir, planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar ações de inteligência e de contra-inteligência destinadas à execução e ao acompanhamento de assuntos de segurança pública, da Polícia Judiciária Civil e de apuração de infração penal, de forma a subsidiar ações para prever, prevenir e neutralizar ilícitos e ameaças de qualquer natureza. Letra D, por fim, exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, o Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal. Galera, uma questão que está trabalhando competências específicas, eu preciso lembrar lá do artigo 5º do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Cuidado! A questão aqui está pedindo exceto, e essa é uma questão da banca, tá? Então vocês têm que ficar atentos, porque eventualmente na prova de vocês pode aparecer uma questão que queira a incorreta, ok? Não vai dar bobeira com isso, pode acontecer. Então, em outras palavras, a questão está cobrando assim, olha, qual dessas aqui que não é uma competência específica das guardas municipais? Galera, gabarito letra C. Muito cuidado quando eu falo em inteligência e contra-inteligência, quando eu falo Polícia Judiciária Civil, apuração de infração penal, nada disso é competência da guarda. Lembra, a guarda pode sim colaborar com os órgãos de segurança pública, pode eventualmente integrar-se com os demais órgãos de polícia administrativa, pode encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito o autor da infração. Estou só citando aqui alguns exemplos, mas a guarda não vai fazer esse trabalho de inteligência e contra-inteligência. A guarda não é um órgão investigativo, ok? Colaborar com os órgãos de segurança pública está correto nos termos do artigo 5º. Com a pacificação de conflitos também está correto. E exercer as competências de trânsito também, tá? Também, inciso 6º do artigo 5º. Portanto, todas as outras alternativas estão presentes na Lei 13.022 como competências específicas, exceto a letra C, inteligência e contra-inteligência. Não tem nada a ver, beleza? Bora lá, questão 3. Acerca da Guarda Municipal, assinale a alternativa correta com fundamento na Lei 13.022 de 2014. Alternativa A, o município pode criar por decreto sua guarda municipal. B, a guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal. C, a guarda civil municipal é formada majoritariamente por servidores públicos ocupantes de cargo em comissão. D, a estrutura hierárquica da guarda municipal poderá utilizar denominação idêntica à das forças militares quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.
que é uma questão excelente para a gente revisar vários artigos ao mesmo tempo do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Dito isso, galera, gabarito letra B, ok? A Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo. Artigo 6º, parágrafo único, ok? Muito cuidado, o município pode criar a sua guarda municipal, mas não por decreto, por lei, ok? Eu não vou falar que a Guarda Civil é formada majoritariamente por servidores em comissão. Gente, a Guarda, artigo 9º, é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, tá? Tem que passar no concurso, não é cargo em comissão, não. E, por fim, a estrutura hierárquica não poderá utilizar denominação idêntica ao dos militares, né? Enfim, das instituições militares. Cuidado, artigo 19 do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Isso é uma vedação, é uma proibição, portanto, gabarito aqui, letra B. Questão 4. Para finalizar esse tópico, segundo o Estatuto Geral das Guardas Municipais, não é princípio mínimo de atuação das guardas municipais. Alternativa A, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. B, colaboração de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. C, patrulhamento preventivo. Ou D, uso progressivo da força. Qual dessas alternativas não é? Não, ó, de novo a questão pedindo a incorreta. Não é um princípio mínimo de atuação. Galera, gabarito letra B. Quando a gente olha os princípios mínimos, eu preciso lembrar do artigo 3º do Estatuto, do mnemônico que a professora particularmente gosta, que é o C3PU. Quem é fã de Star Wars, assim como eu, vai lembrar do robozinho. Robozinho, eu fui fraca agora. Do droide humanoide C3PO, corrigindo aqui, ok? E aqui você vai lembrar que é quase igual, é C3PU. Por que C3PU? Porque você vai lembrar do 3P, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas e patrulhamento preventivo. Então, só aqui eu já eliminei a letra A, que eu sei que está certa, a letra C, que eu sei que está certa. Cuidado. Diminuição das perdas. Opa! Diminuição das perdas e redução do sofrimento. Tem banca que troca. Laura, que maldade. Pois é, mas tem banca que troca. Então, lembra, diminuição das perdas. Ou o D aqui de diminuição. Beleza? C3PU. Beleza, eu falei. O 3P tá faltando o C e o U. O C de compromisso com a evolução social da comunidade e o U de uso progressivo da força. Então, eu já matei aqui a questão, já eliminei a letra D. Eu sei que o gabarito só pode ser a letra B. Não é um princípio mínimo, colaboração de forma integrada em ações, conjuntos, não é um princípio mínimo. Ok? Questão 5, vamos lá, mudando um pouquinho agora de tema. Responda a questão com base no que dispõe a Constituição Federal de 1988. Assinale a alternativa incorreta, tendo em vista as disposições sobre direitos e garantias fundamentais. Alternativa A, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. B, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. C, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E, por fim, letra D, as associações só poderão ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, para tanto, o trânsito em julgado. Galera, essa questão aqui costuma gerar dúvidas entre os alunos, e eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro que é uma questão excelente para a gente revisar o artigo 5º, e aqui eu vou ser bem específica para vocês não caírem nessa pegadinha. Gabarito letra D. Olha só, percebe que eu estou pedindo a incorreta. São invioláveis a intimidade, a vida privada, tudo lindo. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ctrl+C, Ctrl+V.
é assegurada a prestação de assistência religiosa, coisa linda. Mas olha só o que o inciso 19 do artigo 5º vai falar para a gente. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Eu vou exigir o trânsito em julgado para dissolver uma associação, não para suspender. Então, quando eu falo que as associações só poderão ter suas atividades suspensas por decisão, exigindo-se o trânsito em julgado, está errado. Para suspender, não precisa transitar em julgado. Precisaria se essa associação fosse dissolvida. Cuidado com isso daqui. Beleza? Questão 6. Júlio, Guarda Civil Municipal de Campo Limpo Paulista, após assumir o posto no dia 20 de março de 2020, saiu para rondas no período noturno conforme escala designada. Durante seu turno, recebeu informações de que um morador estaria fabricando explosivos em sua residência. Para averiguar melhor a situação, Júlio se dirigiu ao local indicado e tentou contato com o morador. Como não obteve respostas, resolveu adentrar no imóvel, arrombando a fechadura. Considerando a atitude do guarda Júlio, assinale a alternativa correta. Alternativa A, o guarda Júlio agiu corretamente, tendo em vista que é assegurado aos guardas municipais a invasão de domicílios para averiguar eventuais ocorrências, nos termos do regimento interno da Guarda de Campo Limpo e da Constituição Federal. B, o guarda Júlio não agiu corretamente, tendo em vista que a casa é asilo inviolável de todo indivíduo, sendo que ninguém pode adentrar sem o consentimento do morador, não comportando qualquer exceção. C, o guarda Júlio agiu corretamente, uma vez que a Constituição assegura a violação de domicílio em qualquer situação para agentes da segurança pública. D, o guarda Júlio não agiu corretamente, tendo em vista que, nos termos da Constituição, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. No presente caso, Júlio não se enquadrava em nenhuma das hipóteses para adentrar a residência sem o consentimento do morador. Galera, eu confesso para vocês que quando eu vi essa questão a primeira vez, falei, eu vou colocar ela na revisão, porque eu achei ela um tanto quanto polêmica, só que eu vou explicar para vocês um erro que muitas vezes a gente comete quando a gente está resolvendo questão. Olha só, gabarito aqui, letra D. Júlio não agiu corretamente. Eu tenho certeza, vocês me corrijam aqui nos comentários se eu estiver errado, que alguém pensou assim, Laura, mas quando ele tem a notícia de que o morador estaria fabricando explosivos, fabricar explosivos é um crime. Concorda? Então, Júlio pode entrar na casa porque é uma situação de flagrante delito. Primeiro, não tem essa alternativa aqui. Então, vamos por eliminação e entender que quanto mais objetivos nós formos para resolver uma questão, melhor a gente se dá. Olha só, o guarda agiu corretamente, tendo em vista que é assegurado aos guardas a invasão de domicílio. Cara, invasão de domicílio não é assegurada a ninguém. Ah, Laura, mas aqui está perguntando o regimento interno da... Tudo bem, mas a Constituição, só por ter a Constituição aqui, você já elimina. Nem sei o que está falando nesse regimento. Questão da banca, tá? Vamos estudar. B, o guarda Júlio não agiu corretamente, tendo em vista que a casa é asilo inviolável, sendo que ninguém pode adentrar seu consentimento, não comportando qualquer exceção. Essa alternativa também está errada, porque nós sabemos que a Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio, mas ela traz exceções. O consentimento do morador, flagrante delito, desastre para prestar socorro, determinação judicial durante o dia. Então, quando eu falo que não tem qualquer exceção, está errada também. C, o guarda Júlio agiu corretamente, uma vez que a Constituição assegura a violação de domicílio em qualquer situação para agentes de segurança pública. A Constituição não assegura, primeiro, violação em qualquer situação. São essas específicas que eu falei para vocês. Flagrante delito, desastre para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Então, perceba que aqui, por eliminação, só tinha como CAD. Galera, cuidado. Percebe como que está vago? Recebeu informações de que um morador estaria fabricando explosivo. Recebeu informações de quem?
Ou você acha que vai ser assim? Então eu tô andando no meio da rua, eu falo, ó, acho que ali tem um bandido. A guarda fala, não, beleza, vamos lá invadir a casa desse cara. Vamos pegar ele no flagra. Não. Para averiguar melhor a situação, Júlio se dirigiu ao local e tentou contato com o morador. Não obteve respostas. Então perceba como que essa situação tá crua. Cuidado. A questão, se for um caso de flagrante delito, ela vai deixar muito claro isso. Para você não ficar em dúvida como você poderia ficar nessa questão. Eu fiz questão de colocar ela justamente por ser uma questão da banca de vocês e para vocês entenderem que talvez aqui, se a gente viaja um pouco, pô, mas ali, será que não é flagrante delito? Tá fabricando explosivo. Se ele foi pego, se o Júlio entra e o cara tá dentro da casa fabricando explosivo, é flagrante delito, então aí cadê? Não, não viaja. Tem essa alternativa aqui? Não, não tem, gabarito, letra D. Beleza? Questão 7. Durante o turno noturno, a guarnição da Guarda Municipal é acionada por moradores para conter depredação de uma praça pública por um grupo de jovens. Ao se dirigirem ao local, os agentes realizam a abordagem e preservam o espaço até a chegada da Polícia Militar. De acordo com o texto constitucional vigente, especificamente o artigo 144 da Constituição Federal, assinale a alternativa que melhor representa a natureza da atuação da Guarda Municipal no contexto apresentado. Questão linda. Alternativa A. O patrulhamento ostensivo para a preservação da ordem pública é uma atribuição exclusiva da Polícia Civil, sendo vedada à Guarda Municipal qualquer ação preventiva fora de suas instalações. B. A Guarda Municipal tem competência apenas para ações de vigilância interna em prédios públicos, sendo vedada qualquer atuação em espaços abertos, como praças e vias públicas. C. Atuar na proteção dos bens, serviços e instalações do município nos termos da lei caracteriza a função legítima da Guarda Municipal, conforme previsão expressa da Constituição Federal. D. As atividades de segurança pública no Brasil são de competência exclusiva da União, portanto, os municípios não podem manter forças próprias, mesmo para proteção patrimonial. Galera, aqui eu já indiquei para vocês que está cobrando conhecimento do artigo 144 da Constituição Federal. De novo, a minha dica: não viaja. Ah, mas o Estatuto Geral das Guardas diz que a competência... A questão está te perguntando o quê? Artigo 144. Então, é aqui que a gente vai responder. Gabarito, galera, letra C. Nos termos do artigo 144, você vai puxar o parágrafo 8º, que está lá: os municípios poderão constituir guarda municipal para proteção, se não me falha a memória, dos bens, serviços e instalações do município. Exatamente como está descrito aqui na alternativa C. A misturou tudo. Patrulhamento ostensivo com polícia civil. Nada a ver. A B é um absurdo também, porque ela fala que a Guarda Municipal tem competência apenas para ações de vigilância interna em prédios públicos. Então, só existe guarda dentro dos prédios públicos, dentro da prefeitura, dentro da Secretaria da Fazenda. Não. E, por fim, a letra D. As atividades de segurança pública no Brasil são de competência exclusiva da União, gente. Pelo amor de Deus. Ok? Percebe que aqui a gente fez 7 questões, né, até agora. Se não me falha a memória, todos aqui da banca. Tá? Posso estar equivocada, mas acredito que todos aqui da banca que eu me recorde. Então, perceba que você consegue resolver por eliminação, você consegue entender que a banca às vezes troca uma ou outra palavra. Beleza? É ir se adaptando ao padrão da banca para ficar cada vez mais fácil de resolver questões assim. Bora lá, questão 8. Entrando aqui no campo do direito administrativo. Considere a expressão faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Essa é a definição do poder classificado como alternativa A, normativo, B, disciplinar, C, regulamentar ou D, de polícia administrativa. Galera, questão clássica, gabarito letra B. Se eu tô falando de infrações funcionais, se eu estou falando de disciplinar os meus servidores e as demais pessoas eventualmente sujeitas à administração pública, disciplina, poder disciplinar. Não é normativo, não é regulamentar e muito menos poder de polícia. Lembra, quando eu falo no poder de polícia, é aquela prerrogativa de sobrepor o interesse da administração pública em relação aos interesses particulares, muitas vezes restringindo liberdades individuais em bem da coletividade, do interesse público.
Poder disciplinar, se cair na prova de vocês, não tem como errar. Lembra que é aqui a faculdade, a possibilidade de punir os seus próprios servidores pelas infrações funcionais que eles cometeram. Beleza? Próxima questão, questão 9. Na administração pública, a transferência do exercício de competências de uma unidade administrativa inferior para o órgão superior da cadeia hierárquica é conceituada como: alternativa A, avocação; B, integração; C, delegação; ou D, vinculação. Galera, aqui trabalhando especificamente essa parte de delegação de competência, que é muito importante no direito administrativo e, eventualmente, pode aparecer na prova de vocês. Dito isso, eu optei por a gente revisar o conceito de avocação. Gabarito aqui, letra A. Olha só, a transferência do exercício de competências de uma unidade administrativa inferior para o órgão superior. Quando eu falar em avocação, você vai lembrar que é de baixo para cima. A competência está sendo transferida do órgão inferior para o superior. Isso é o contrário do que acontece, por exemplo, na delegação. Ok? Então, muito cuidado. Na delegação, o órgão superior transfere o exercício de atividades para o inferior. Então, aqui, ó, é de cima, de cima para baixo. Ok? Se eu estou falando de um órgão inferior para um superior, portanto, de baixo para cima, é um caso de avocação. Tranquilinho? Questão 10, direito penal. Tá começando a ficar bom o negócio, ó. Acerca dos crimes, marque a alternativa correta. Alternativa A, a tentativa é quando iniciada a execução se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. B, doloso é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. C, culposo é quando o agente deu causa ao resultado por prudência. E D, há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. Galera, atenção. Gabarito, letra B. Ok? Eu vou falar que um crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A tentativa é quando, iniciada a execução, ela não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu quis que o crime fosse consumado, mas alguma coisa deu errado, alguma coisa fora do meu controle deu errado e ele não foi consumado. Culposo é quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, não prudência, imprudência, negligência ou imperícia. E, por fim, não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, porque tanto o estrito cumprimento de dever legal quanto o exercício regular de direito são hipóteses de excludentes de ilicitude. O artigo 23 justamente vai falar: não há crime. Portanto, gabarito letra B. Questão, ó, maravilhosa. Dá para revisar bastante conceito aqui. Questão 11. Bora lá. Em matéria de ilicitude penal, observe as assertivas a seguir. Primeiro, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal no exercício regular de direito. Beleza. 2. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. 3. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual, não bastando que seja eminente, a direito seu. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa que contém as assertivas corretas. A, 1 apenas. B, 1 e 2 apenas. C, 2 e 3 apenas. D, 1 e 3 apenas. Galera, gabarito letra B, 1 e 2. Vamos revisar o artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Alternativa A, afirmativa 1 está correta, não há crime. Aqui eu citei as hipóteses das excludentes de licitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito.
Na 2, eu dei o conceito de estado de necessidade. Tá correto. E na 3, está valendo. Entende-se em legítima defesa? Não bastando que seja iminente. Galera, repele injusta agressão atual ou iminente. Se for iminente, pode sim. Ok? Não precisa ser só atual, pode ser uma agressão que tá ali para acontecer, ela vai acontecer daqui um segundo. É sempre aquela brincadeira que eu faço, você não precisa esperar tomar um soco. Você vê o cara vindo assim, ó, você já pode se defender, você não precisa esperar tomar o primeiro soco. Portanto, a 3 está incorreta. Eu já elimino a C e a D. Eu poderia ficar em dúvida entre A e B, mas eu sei que a 2 está correta, portanto, gabarito letra B. Questão 12. Vamos lá, CPP agora, hein? Código de Processo Penal. Segundo o Código de Processo Penal, tananã do escrivão, designada pela autoridade, lavrará o auto prestado compromisso legal. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. Laura, isso não fez sentido nenhum. Questão boa é assim, vamos revisar. Como que a gente completa isso aqui? Alternativa A, na falta, servidora pública, independentemente de. B, no impedimento, servidora pública, independentemente de. C, no impedimento, qualquer pessoa, independentemente de. Ou alternativa D, na falta ou no impedimento, qualquer pessoa e depois que. Galera, às vezes fica meio confuso lendo assim, mas aqui é para a gente revisar. É um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 305 do CPP. Vamos ler para completar? Vamos ler juntos aqui, ó. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. Então, aqui, vamos pelo mais fácil. Depois que prestado o compromisso legal, só me sobra a letra D, ó. Gabarito, letra D. Sem erro nenhum. Aqui eu completo com falta ou impedimento. Então eu já eliminaria, porque só falta tá errado e só impedimento tá errado. Não precisa ser servidora pública, pode ser qualquer pessoa. E não é independentemente de, é depois que você precisa prestar o compromisso legal. Pode ser qualquer pessoa, mas tem que prestar o compromisso legal. Beleza? Questão 13. Determinada infração penal deixou diversos vestígios, porém houve a confissão do acusado durante a instrução processual penal. Nesse caso, é correto afirmar que, alternativa A, não haverá necessidade de ser feito o exame de corpo de delito direto ou indireto nesse caso. B, é facultativa a realização do exame de corpo de delito nesse caso, desde que a confissão do acusado seja confirmada por outra prova pericial e pelas circunstâncias do crime. C, como houve a confissão do acusado, só não haverá necessidade de ser feito o exame de corpo de delito indireto. Ou letra D, a confissão do acusado não supre a necessidade de realização do exame de corpo de delito. Galera, trabalhando aqui, de certa forma, a questão da cadeia de custódia, que está previsto no edital de vocês, e eu trago aqui o artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Galera, gabarito letra D. A confissão do acusado não supre a necessidade da realização do exame de corpo de delito. Ah, confessou, então não precisa. Se a infração deixa vestígios, eu tenho que ter exame de corpo de delito, independente se confessou ou não confessou. Beleza? Bora lá, questão 14, trabalhar aqui uma questãozinha do ECA. Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente que a criança ou adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Para os fins do Estatuto, considera-se: alternativa A, castigo físico somente a ação de natureza punitiva aplicada com o uso de força sobre a criança ou adolescente que resulte em grave ameaça da vida. B, tratamento cruel ou degradante a conduta que gere alguma lesão emocional, patrimonial ou física à criança ou adolescente.
C, tratamento cruel ou degradante, a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, que, dentre outros, ridicularízios. E letra D, castigo físico, toda ação com emprego ou não de força de natureza disciplinar ou punitiva aplicada contra a criança ou adolescente. Galera, aqui é uma questão extremamente conceitual, aqui nem tem muito que a gente ficar debatendo. Gabarito letra C. Para fins do estatuto, considera esse tratamento cruel ou degradante aquela conduta, né, ou forma cruel de tratamento em relação à criança, que, dentre outros, existem outras possibilidades, mas uma delas é que ridicularize a criança ou adolescente. Beleza? Não é castigo físico somente a ação de natureza punitiva aplicada com uso de força. Esse aqui não é o conceito de tratamento cruel ou degradante, aquele que gera uma lesão emocional, patrimonial ou física. E, por fim, a letra D também, esse conceito de castigo físico não está correto. Beleza? Bora lá, questão 15, mais uma de ECA. De acordo com a previsão contida na Lei 8.069 de 90, uma das medidas de proteção à criança e ao adolescente que poderá ser determinada pela autoridade competente, quando verificadas quaisquer das hipóteses nela previstas, é a alternativa A, requisição de convívio social e tecnológico em regime profissional. B, requisição de convívio social e tecnológico em regime educacional. C, requisição de ensino tecnológico em regime de parceria público-privada. Ou letra D, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Galera, gabarito letra D. Olha só, vou reler o artigo aqui com vocês para a gente revisar. Artigo 101, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 5º, justamente, é a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Depois eu tenho acolhimento institucional, eu tenho inclusão em programa de acolhimento familiar, eu tenho inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, enfim, eu tenho N possibilidades aqui, mas eu não vou falar de requisição de convívio social, seja em regime profissional ou educacional, veja que não faz sentido. E muito menos requisição de ensino tecnológico em regime de parceria público-privada. É aquilo que eu falo. Tem questões que a gente consegue resolver só com bom senso, beleza? Mas, revisando novamente aqui para aqueles que ficaram na dúvida, artigo 101 do ECA, que vai tratar dessas medidas de proteção. Questão 16, vamos lá, CTB, aqui também letra da lei puríssima. Considerando que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro acerca das infrações de trânsito, assinale a conduta que é considerada infração gravíssima. Alternativa A, deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança. B, dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. C, disputar corrida. Ou D, usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Isso aqui eu tenho uma raiva que, meu Deus do céu. Galera, gabarito, letra C. O que vai ser uma infração gravíssima aqui será disputar corrida nos termos do artigo 173, para quem quiser revisar. Como tá tudo próximo, a gente vai revisar os outros também. Olha só. Artigo 167, deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança. Infração grave. Tá? Então, aqui no 167, isso aqui é uma infração grave, não é gravíssimo. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, artigo 169, é uma infração leve. Uma infração leve. E, por fim, usar o veículo para arremessar sobre pedestres ou veículos água ou detritos, artigo 171, é uma infração média. Beleza? Portanto, gabarito aqui, a única que é gravíssima é a letra C, artigo 173 do CTB. Questão 17. Estacionar em vaga reservada às pessoas com deficiência sem ter essa comprovada condição é infração de natureza. Alternativa A, grave. B, média. C, branda. Ou D, gravíssima. Galera, vou puxar aqui o artigo para a gente poder revisar, porque eu não lembro ele de cabeça. Olha só. Artigo 181, estacionar o veículo, inciso 20, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos,
sem credencial que comprove tal condição. É uma infração gravíssima. Alternativa letra D. Opa. Dei um spoiler aí da próxima questão. Artigo 181, inciso 20 do CTB, ok? Então, duas infrações aí para a gente conseguir revisar essa parte de Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Questão 18. Durante uma abordagem, aqui, aquelas questões que eu falei que eu tô curiosa para ver como que a banca vai questionar. Olha só. Durante uma abordagem, um agente da Guarda Civil Municipal utiliza força física desnecessária para conter um cidadão desarmado. Sob a ótica dos princípios da Lei 13.022/2014, a conduta, alternativa A, está autorizada, pois o agente tem poder de polícia. B, é legítima se o agente estiver em serviço. C, é permitida desde que o cidadão tenha resistido verbalmente. Ou letra D, irregular, pois viola o princípio da legalidade e da proporcionalidade. Então perceba que a forma que eu imagino que a banca possa cobrar a abordagem é mais ou menos assim, galera. Não tem muito mais do que inventar aqui. Até porque seria exigir de vocês um conhecimento que vocês provavelmente vão ter no curso de formação, ok? É como se você tivesse que passar na prova da guarda já sabendo como ser um guarda, como trabalhar na guarda, ok? Dito isso aqui, gabarito letra D. Essa abordagem é irregular. Porque se eu estou falando de força física desnecessária, eu tenho que lembrar que um dos princípios mínimos, finge que aqui é um N, é o uso progressivo da força. Você vai usar a força conforme necessidade. Então, se eu estou falando que é um cidadão desarmado, não tem o que fazer. Não está autorizada, pois o agente tem o poder de polícia. Poder de polícia não se confunde com excessos, ok? Ah, é legítima se o agente estiver em serviço. Então, durante o serviço, você pode fazer o que você quiser. Pode bater, pode agredir, ser grosseiro com as pessoas? Não. E é permitida desde que o cidadão tenha resistido verbalmente. Eu também não tenho esse requisito, porque ainda que o cidadão resista verbalmente, fale ali uma ou outra coisa, te ofenda, qualquer coisa do tipo, ainda assim poderia significar um excesso. Porque o cara tá lá falando, enchendo o saco, você vai lá e dá um tapa, você agride, né, utiliza de força física, percebe que está desmedido. Portanto, gabarito letra D, irregular, pois viola o princípio da legalidade e da proporcionalidade. Questão 19. Ao passarem pelo acidente, muitos condutores ficam curiosos e querem ver o que ocorreu, diminuindo a marcha ou até parando. De acordo com as diretrizes de atendimento em primeiros socorros, para evitar isso, deve-se, alternativa A, melhorar o socorro e o atendimento, intensificando a ação com o uso do telefone móvel. B, sinalizar o local do acidente para manter o tráfego fluindo e garantir a segurança. C, demarcar todo o caminho do tráfego em torno do acidente usando galhos e peças de vestes. Ou letra D, dar suporte às vítimas para garantir o socorro e evitar as paradas desnecessárias de curiosos. Galera, não é a minha área, obviamente, né? Noções de primeiros socorros, não sou professora disso, mas está no conteúdo programático de vocês. Então, eu coloquei aqui as últimas duas questões para vocês poderem revisar se cair questão disso amanhã. Gabarito aqui, galera, letra B, tá? Se teve um acidente ali, você está passando, por exemplo, você é o primeiro, você viu o acidente acontecer na tua frente, você tem que sinalizar o local do acidente e manter o tráfego fluindo, para que esse acidente não provoque outro e outro, assim sucessivamente. Então, sinaliza, ó, tem um acidente aqui, faz um desvio e etc. E é isso. Melhorar o socorro e intensificação com o uso do telefone móvel, isso aqui você vai causar outro acidente, né? Que é os curiosos. O cara tá tendo um acidente, ele pega o celular, filma e tá dirigindo com uma mão só. Não. Demarcar todo o caminho do tráfego em torno do acidente usando galhos. Você vai colocar coisa na pista que pode fazer outras pessoas baterem. Não. Dar suporte às vítimas para garantir o socorro e evitar as paradas desnecessárias de curiosos. Ah, Laura, mas não pode ser isso. Cara, num primeiro momento, sinaliza o local. Manter o tráfego fluindo e garantir a segurança. Por quê? Porque às vezes a pessoa se acidentou, vou dar um exemplo besta, a pessoa se acidentou e caiu de moto, se ela tá no meio da pista, tem um risco, é ela sofrer outro acidente, ela ser atropelada. Então, você percebe que ali, num primeiro momento, eu preciso evitar, eu preciso sinalizar que ali tem um acidente para manter o tráfego fluindo e garantir a segurança de todo mundo. E aí, obviamente, claro, prestar o socorro e etc. Ok?
Para fechar a questão 20, a importância dos conhecimentos para a execução dos primeiros socorros em queimaduras decorre do fato de que queimaduras são ocorrências frequentes em nosso cotidiano e podem ser classificadas conforme o grau do dano causado. Nesse sentido, é correto afirmar que a queimadura que afeta a derme e a epiderme será classificada como queimadura de alternativa A, terceiro grau, B, primeiro grau, C, quarto grau ou D, segundo grau. Olha só, galera, só revisando aqui para vocês, para não ficar dúvida aqui, que é bem tranquilo. Olha só, nesse caso específico, se eu estou falando que afetou a derme e a epiderme, será classificada como uma queimadura de segundo grau, gabarito letra D. Só para revisar, porque vai cair uma questão dessa amanhã. Primeiro grau, atinge apenas a camada superficial da pele, que é a epiderme. Normalmente só vai ficar vermelho ali, ter uma dor, às vezes um inchaço, mas nem vai ter bolha, tá tudo certo. Segundo grau é quando atinge duas camadas de pele, portanto, a epiderme e a derme. Aqui eu já tenho bolhas e, obviamente, eu vou ter uma dor muito mais elevada que uma de primeiro grau. E, por fim, a terceiro grau, que é aquela que atinge todas as camadas da pele, podendo, inclusive, atingir músculo, ossos. Aqui eu tenho a necrose do tecido, fica aquela cor branca, assim, esbranquiçada, ou às vezes muito escura, ok? Então aqui é o mais horrível, assim, é a coisa mais, nossa, absurda de ver. Se eu tô falando de duas camadas, ó, derme e epiderme, segundo grau, beleza? Galera, finalizamos aqui a nossa revisão, né? Revisão aí para a GCM de Ibaté, com 20 questões de conhecimentos específicos. Deixa aqui nos comentários quantas vocês acertaram. Deixa aqui nos comentários se vocês vão fazer a prova também. E lembrando sempre que nós, da MGL Concurso, desejamos a todos vocês uma boa prova. Que Deus abençoe muito vocês. Vocês tenham calma, tranquilidade aí para fazer a prova. Não fiquem ansiosos. Lembrando, se der tudo certo, fique feliz, comemore. Ah, Laura, não deu, não fui tão bem. Cara, tua vida não acaba aqui. É só mais uma prova. Vão ter próximas. Você vai melhorar e você vai conquistar o teu objetivo. Maravilha? Lembrando sempre também, quem lembrar, assim que sair da prova, se possível, não sei se a banca vai deixar sair com o caderno de questões, mas manda para a gente aí o caderno de questões para a gente analisar eventuais recursos, questões a serem anuladas. Maravilha? De novo, que Deus abençoe todos vocês e que vocês façam uma excelente prova. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima. Bons estudos!